Meu nome é Josué Júnior, sou contador, com ênfase em IFRS e US-GAAP. Antes de mais nada, tem algum contador na casa, alguém que trabalha com contabilidade? Levanta a mão, por favor. Tá aí, tá aí. Quem é? Quem é? Levanta a mão alta aí com vontade. Show de bola. Por que eu estou falando isso? Colegas, hoje é dia do profissional de contabilidade. Então vamos dar um aplauso por isso. Ok? Hoje é o nosso dia. Ok? Hoje é o nosso dia. Então, eu queria falar para vocês, vamos tirar aqui 8 minutos para a gente falar de forma panorâmica sobre contabilidade. Como que a contabilidade influencia diretamente nos seus negócios. Só que eu não vou falar do conceito de contabilidade. Qual é o conceito de contabilidade acadêmico? Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio e as finanças de uma empresa com o objetivo de fornecer o quê? Informações para tomadas de decisão. Esse é o aspecto técnico. Só que eu quero que você saiba o seguinte: a contabilidade, ela é o coração da tua empresa. Você pode repetir? A contabilidade é o coração da minha empresa. Por quê, Josué? Por quê? É ou não é? Você vai entender. Por quê? Gente, quantos mantêm o ritmo, os exames de coração em dia aí? Como é que vocês fazem? Mas tem gente, vou te dar uma notícia, parabéns para os que fazem isso. Mas você sabia que só tem gente que percebe que tem coração quando tem um problema cardíaco? Estou mentindo? Estou falando alguma mentira aqui? Não. Mas o coração, ele é a bomba principal do corpo. Sem o coração não funciona, correto? Assim é a contabilidade. Eu falo que é o ritmo cardíaco porque se você for o empresário apagador de incêndio, você só vai olhar para a contabilidade quando ela der alteração no ecocardiograma. Opa, ferrou, deu problema aqui. Não. Você tem que ir ao cardiologista. Quem é o seu cardiologista financeiro? Responde comigo. O meu contador. Pode responder. É o seu contador. Ele vai cuidar da saúde da sua empresa. Então, o que vamos falar aqui é importante. Primeiro ponto, eu aperto aqui, gente, eu estou tremendo, tá? Eu aperto aqui no meio. Vai andar aqui o negócio. Eu preparei aqui o negócio para a gente. Herbert, me ajuda. Cadê você? É do lado? Setinha. Beleza. Então, o nosso tema é como abrir uma empresa nos Estados Unidos. Primeira coisa, os Estados Unidos é um dos pouquíssimos países que você pode ser preso por sonegação fiscal. Correto, Plínio? Você que mora lá. Correto? Inclusive, se você entrar hoje no site do IRS, que é a Receita Federal Americana, tem uma reportagem lá que depois eu posso disponibilizar para vocês, que foi um contador, um bookkeeper, que foi preso por fraude fiscal. O que é uma fraude fiscal? Quando você omite receita, quando você sonega despesa. Então, para isso, você precisa ter o quê? Um contador. Um homem de confiança para olhar o seu negócio. Então, dito isso, eu queria falar com vocês o seguinte. Com base no que eu falei, vocês acham que a tributação dos Estados Unidos é muito complexa? Sim ou não? Quem acha, levanta a mão aí, por favor. Quem acha que sim, é muito complexa. Levando em consideração que é presa... Que a pessoa pode ser presa, sim ou não? Não. Quem acha que não, levanta a mão. Beleza, beleza, vocês estão antenados. Então aqui está a resposta, vamos lá. Claro que não. Isso aqui foi um quadro comparativo que eu fiz para vocês verem. Meus colegas contadores, não vão me deixar mentir. O que eu trouxe para você? O lado de cá é o nosso lado, o lado tupiniquim. O lado de cá é o lado do tio Sam. O que eu trouxe para você? Obrigações acessórias. Obrigações que todo empresário tem que ter mensalmente, semestralmente e trimestralmente. E eu vou te dar uma notícia. Nos Estados Unidos, você tem 2 declarações anuais. Ah, Josué, mas tem o payroll. O payroll é um caso à parte. Hoje eu vou trazer para você um panorama. O que é um panorama? Uma visão abrangente com os tópicos principais que você deve saber. Como o Lúcio diz, você já tem que se ver abrindo uma empresa lá. É simples, eu vou te comprovar isso. Então, primeiro ponto. Vamos para o nosso lado, no Brasil. O que eu tenho que fazer, Josué, mensalmente e anualmente para eu manter uma empresa no Brasil? Faltou espaço, tá, gente? Tem mais, tá? Imagina mais umas 5 declarações aqui embaixo. Estão comigo? Todo mundo concorda comigo? Então vamos lá, temos DCTF, DIRF, SPID, que é ESD, tem o EFD, que é para pessoa jurídica, DCTF e por aí vai. GIA, que é estadual,
Outra coisa, para abrir uma empresa no Brasil, você tem que ter o quê? Juscerja, prefeitura, o raio que o parta e por aí vai. Correto, gente? Beleza. Vamos para agora a América, que é o nosso futuro. Ok? Amém? Todos creem? Isso aí. Agora eu falei igual o pastor, né? Mas eu sou cristão, tá? Então vamos lá, gente. É só para quebrar o gelo. Viu? Contabilidade não é tão chata. Se você entender a contabilidade, ela vai mudar a sua visão de negócio. Quero que você saia daqui hoje. Se você não tem contador, você vai procurar um. Inclusive, eu estou aqui, tá? Procurar um, tá? Um contador para te ajudar, para caminhar contigo, para você ter um propósito. O nosso objetivo aqui na jornada é que você cresça. Não somente empresarialmente, mas como ser humano e como empreendedor, ok? Voltando para cá. Então, ali é a nossa realidade. Josué, eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. O que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Tax Return anual, formulários. 1120, 1065, 1040, com Schedule C. O que é isso aqui? Isso aqui, vou traduzir para você, é o nosso imposto de renda, que nós fazemos anual. Então, você, pessoa jurídica, pessoa física, vai ter um compromisso com, lá não é o Leão, né? Lá no caso é o tio Sam, uma vez por ano, onde você vai preencher o formulário e vai fazer o seu imposto de renda. Depois vou entrar em maiores detalhes, não quero ser muito técnico. Mas então, beleza, eu tenho uma empresa, Josué, qual é a minha preocupação? Primeiro, prestar essa informação. Quando ocorre isso? De janeiro a 15 de abril. Nós chamamos isso de tax season, ok? Ah, José, eu não consegui fazer. A Receita Federal te dá mais 6 meses de extensão, não é isso? Né, Lucimara, correto? Plínio, que é de lá? 6 meses, né? 6 meses para você ter uma extensão. Tá? Então, isso aqui é federal. E no âmbito estadual, José, tem ICMS, lá tem SS, tem alvará? Não. No âmbito estadual, temos, por exemplo, na Flórida, que é a maioria das nossas empresas, o Annual Report. É um relatório anual onde você renova, é como se fosse, entre aspas, uma Juscerja, você renova anualmente por um custo na Flórida de $135, você mesmo preenche e envia. Então, aqui eu provo para vocês que é muito simples, porque o americano ele tem uma cultura. Qual é a cultura americana? A cultura americana é a seguinte, eu confio no que você fala. Você tem uma presunção de inocência. Você me falou que tem 20 mil de receita, eu confio em você. Você falou para mim que teve de despesa dedutível 30 mil, eu confio em você. Então ele confia. Só que ele tem um método para depois verificar isso. Então aqui eu coloquei, bookkeeping não é opcional. Quem sabe o que é bookkeeping, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia aqui. Meus amigos contadores não contam e o pleno está lá. Então bookkeeping, o que é bookkeeping? Bookkeeping nada mais é que a escrituração contábil. Entradas e saídas do seu negócio. Isso tudo precisa ser... Isso tudo precisa ser registrado. Precisa ser, digo até mais, monitorado. Então, para que serve o bookkeeping? Primeiro, ele é exigido para manter a regularidade fiscal nos Estados Unidos. Então, lembra que eu te falei que os Estados Unidos te deixam à vontade? Só que ele pede para você o seguinte, cara, eu quero um bookkeeping. Vou te dar um exemplo prático do que é um bookkeeping. Ele vai pegar o seu extrato fiscal lá, o teu extrato bancário, vai ter lá X, 20 mil dólares de entrada, vamos supor, de receita, e 15 mil dólares de despesas. E você vai ter que qualificar aquela despesa. A entrada foi o quê? Aporte de capital? A entrada foi receita de vendas? A entrada foi receita de serviço? Que tipo de entrada foi? Qual é a base documental disso? É invoice? É depósito bancário? Para quem não sabe, nos Estados Unidos, primeira diferença, não é obrigatório nota fiscal de determinados valores. O extrato bancário ele é válido como documento. Extrato bancário, correto, Plínio? Tanto extrato bancário quanto extrato de cartão de crédito. Então ele vai olhar isso. O seu bookkeeping você vai passar, por isso que eu falo que a contabilidade é o coração. O seu bookkeeping você vai passar o extrato bancário para ele e ele vai transformar isso em quê? Informações. Que tipo de informações, Josué? Você sabia que nem sempre um extrato bancário positivo significa que a sua empresa está com fluxo de caixa legal e teve lucro? Você sabia disso? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um extrato com saldo positivo de 10 mil dólares na minha empresa. Já foi lá, receita, despesa, no final 10 mil dólares positivo. Mas eu fiz muita despesa
que nós na contabilidade falamos, usamos capital de terceiro. O que é capital de terceiro? Capital de terceiro é empréstimo bancário ou cartão de crédito, que a gente chama de passivo. Meus colegas estão aí, correto? Passivo ou contas a pagar. Então, quando você trabalha na sua empresa com um capital de terceiro maior que o seu, vou traduzir para o português, quando você gasta mais no cartão de crédito do que com o seu próprio bolso, então se eu tenho 10 mil do banco e tenho 20 mil de cartão de crédito em aberto a pagar, eu estou com lucro ou estou com prejuízo? Estou com prejuízo. Então, o extrato bancário pode te enganar. Você precisa ter o quê? Um relatório de fluxo de caixa, que nos Estados Unidos nós chamamos de cash flow. Nos Estados Unidos existem 3 relatórios principais que você precisa saber. Qual é o primeiro? P&L, ou Profit and Loss, que significa o quê? Relatório de ganhos e perdas. Como se fosse a nossa DRE. Esse é o primeiro relatório, isso vai mostrar a capacidade de lucratividade que você tem. O segundo tipo de relatório é o relatório que nós damos até mais importância do que eles, que é o balance sheet, ou balanço patrimonial. O que isso vai demonstrar? Numa ocasião que você quiser pegar um crédito bancário ou quiser um crédito imobiliário, você vai demonstrar o que você tem de ativo, se você tem casa, se você tem carro, se a sua empresa é própria, se você tem dinheiro de aplicação financeira, se você tem dinheiro no banco, quanto que você está devendo na praça. Então, isso aí você vai usar o balance sheet. E o terceiro e último é o cash flow, ou relatório de fluxo de caixa. José, mas por que você está explicando isso? Eu estou te explicando que para você ter esses 3 relatórios, você precisa fazer o bookkeeping. Senão você vai ficar assim, ó. Muitos empresários ficam nesse nível aqui. Quando, Josué? Quando vão fechar o imposto de renda anual. Então, qual é o ideal? O ideal é que você tenha um controle mensal das suas finanças. O ideal é que você saiba exatamente o que está acontecendo com as suas finanças. O que entrou de receita, o que entrou de doação, o que entrou que eu coloquei do meu bolso, aporte de capital, o que eu peguei de empréstimo. Você tem que saber isso. Então isso é importante. Então o primeiro alerta, eu preciso saber como está o meu caixa. Então para que serve o bookkeeping? Ele é exigido para manter a regularidade fiscal. Se você entrar no IRS, que é o site da Receita Federal Americana, ele vai explicar como você deve guardar os documentos. Depois eu mando o link no grupo. Então tem lá por qual período que você tem que guardar, como que você tem que comprovar as despesas, que é extrato bancário, extrato de cartão de crédito. Então a Receita Federal ela vai te orientar no âmbito tributário. E no âmbito contábil do S-GAAP, quem vai te orientar é a FASB, que ela é semelhante ao CRC. Para que existe a FASB? Depois da crise de 29 econômica, o que aconteceu com os Estados Unidos? Ficou muita fraude, teve uma crise forte econômica, a FASB surgiu para o quê? Padronizar as demonstrações financeiras. Então, o que é padronizar? Entrou aqui, receita. É regime de caixa? Regime de caixa faz assim. Regime de competência faz assado. Tá? Então, eu estou entrando já para um lado mais técnico. Então, o que eu quero que você guarde disso aqui? Você precisa para manter a regularidade fiscal nos Estados Unidos. Aqui eu vou acrescentar mais 2 pontos. Segundo ponto, manter a organização financeira da sua empresa. Então, primeiro, você não está fazendo no automático. Eu tenho que cumprir isso fiscalmente. Não, manter a organização da sua empresa. Vou dar um exemplo prático. Das minhas despesas, qual a proporção que eu gasto com marketing? Será que eu estou fazendo marketing bastante? Das minhas empresas, eu tenho o produto A, tenho o produto água mineral, Red Bull e água com gás. Quais os 3 que eu estou vendendo mais? E eu estou vendendo mais água com gás. E vou investir no marketing aqui então. Está entendendo? Está fazendo sentido para você? Os números, eles precisam falar para você. Aquilo não é um extrato bancário. Aquilo ali é um manual para você tirar relatórios que vai te dar informações. E nos Estados Unidos é necessário ter esse controle. Josué, o que um bookkeeper faz basicamente? Vai fazer reconciliação bancária, vai fazer os relatórios mensais que eu já mencionei para vocês e a classificação correta das despesas. Isso é muito importante. Por quê? Porque todas as despesas são dedutíveis. Então aqui você tem que evitar gastos pessoais, você tem que evitar... Por exemplo, muita gente pega empréstimo e lança como despesa. Não, empréstimo não é despesa. Empréstimo é um pagamento, não contas a pagar. Muita gente faz uma venda a prazo e não lança a invoice como um contas a receber. Aí você não tem uma expectativa de caixa no futuro. Entende o que eu estou falando? Então você precisa saber
como é que você lidar com a sua empresa? Como estão minhas finanças hoje e fazer a previsão, o budget do futuro, o orçamento, para você ter um controle de caixa. Porque se você não sabe, 95% das empresas quebram por uma má administração financeira. Por isso que eu falei que ela é o coração da empresa. Beleza? Josué, como que você faz isso nos Estados Unidos? Nós usamos alguns aplicativos. Basicamente, nós trabalhamos aqui com o aplicativo Wave. Esse aplicativo ele roda somente nos Estados Unidos e no Canadá. Ele tem a versão gratuita e ele tem uma versão mais barata. Tá? Ele é indicado sempre para small business. O que eu estou falando aqui é para small business, ok, gente? Que é a nossa realidade. Small business nos Estados Unidos, fica tranquilo que se eu não me engano, 2 milhões. Agora me fugiu o valor, mas é um valor bem alto. Até 30 milhões. Obrigado, Lúcio. Então, o small business não quer dizer que isso é pequeno, é 30 milhões, tá, por ano. Então, temos o Wave, temos o QuickBooks e temos o Power BI. Isso aqui vai te transformar extrato bancário em informações, tá? Meu conselho, contrate um profissional contábil. Eu ainda não falei, acabei não me apresentando, eu trabalho no grupo do Lúcio Santana, o Lúcio me contratou, né? Eu faço a contabilidade das empresas dele, dos investimentos, faço as análises patrimoniais e trabalho com o Lúcio tem um tempo. E a entrevista com o Lúcio, eu até costumo brincar o seguinte, eu estava muito nervoso para vir falar, mas eu pensei, falei, não, gente, eu passei pela entrevista com o Lúcio, eu sou capaz. Porque a entrevista com o Lúcio, qual foi a colega que falou que preparou um slide? Teve uma colega, comigo foi igual. Eu fui marcar com o Lúcio a entrevista, bem rápido aqui, já para encerrar. Falei, Lúcio, vi quem ele era, e intimida. Quanto mais vídeo eu via dele, mais medo eu ficava. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar com esse homem? Aí eu cheguei para falar com ele. Aí eu falei meu currículo, trabalhei em multinacional, trabalhei não sei aonde, especialista em US GAAP, tal. Aí no final ele fez a pergunta. Josué, legal, o currículo é importante, mas o que me importa é o seguinte, qual é o seu propósito? Aí eu, rapaz. Segunda, o que a contabilidade mudaria na minha vida? Aí eu comecei a pensar o que ele sempre pregou aqui. A experiência que eu tenho aprendido com o Lúcio é o seu negócio, o meu negócio, digo mais, a minha atividade, a sua atividade, tem impactado pessoas? Tem transformado vidas? Porque, Lúcio, se você não sabe, você transformou a minha vida. Positivamente. Obrigado, gente. Não é puxando o saco, ele sabe disso. E o Lúcio, ele pressiona, mas para o nosso bem. Ele liga. Quando ele falou que pergunta, é real, gente. Ele pergunta. Me liga, Josué, o que é isso aqui, Lúcio? Isso. Legal, entendi, beleza. Legal, não entendi. Me explica de novo. Isso. Não é, Lúcio? Nossas reuniões são dinâmicas. Outra coisa que ele falou aqui, que não deixa nada para trás. Estamos ali no meeting. Não estava previsto, mas vou falar. Estava ali no meeting, aí falei, Lúcio, beleza, então vou pontuar ele. Não, vamos resolver agora, liga para a pessoa. Não deixa nada para depois. Eu aprendi isso com ele. Então, o que eu aprendi com ele? Ação. Ação, não para. Ação. Transformação. Vamos evoluir. Vamos transformar. Então, já estou caminhando para o nosso final, como eu falei, é um panorama. Então, quando você for trabalhar lá nos Estados Unidos, que eu creio nisso, você já pode se enxergar lá, não é tão difícil. Existem alguns modelos de empresa, vou passar rapidamente. Tem o Sole Proprietorship, que isso aqui é como se fosse um autônomo, um MEI, ok? O que acontece nesse tipo de empresa? Você não tem proteção de bens patrimonial, ok? Então, se o IRS pegar alguma fraude, lembra que eu te falei que o IRS pode bater na tua casa, papapá e tudo bem, querer olhar suas despesas. Você botou $20 mil, mas só comprovou 5, multa. Se você não pagar, vai ser judicial, vai preso e vai perder patrimônio. Então, esse tipo de empresa não tem proteção, é como se fosse um autônomo, ok? Temos também as partnership, que é a famosa LLC, que são como se fosse a LTDA. Nossa, né? Companhias limitadas. Nesse tipo de empresas, 90% dos small business fazem esse tipo de negócio. LLC, ok? Por que, Josué? Porque você vai ter uma proteção do seu patrimônio. Então, a LLC ou LLC, ela vai proteger o seu negócio. Então, o que eu indico para você que vai abrir uma empresa nos Estados Unidos? E eu vou te dar uma notícia, você pode abrir uma LLC sozinho, que a gente chama de LLC Single Member. Entendeu? Também vai ter a mesma proteção. A única diferença é que no formulário fiscal você vai declarar um formulário 1040. Um outro dia eu falo sobre isso. Inclusive, a gente está montando um curso de contabilidade, então esses termos mais técnicos a gente entra depois.
Mas você tem essa opção, tá? E a opção das corporations são para as empresas maiores, de capital aberto, Coca-Cola, IBM. Não é a nossa realidade, tá? Mas eu também não vejo muita vantagem, ok? Aqui é com eleição de membros. Então, para a nossa realidade de small business, não cabe. Qual é a nossa realidade? É a LLC. Então, Josué, eu quero abrir uma empresa com um sócio americano e eu moro no Brasil. Você pode abrir, tá? Você pode abrir no modelo de LLC, partnership. Você não pode abrir, morando no Brasil, não tendo um social security, você não pode abrir uma corporation, ok? Isso é um assunto mais técnico, mas só para deixar bem claro. E caminhando aqui no final, como abrir uma empresa nos Estados Unidos? Basicamente, você vai escolher um estado, tá? Nós trabalhamos muito com o estado da Flórida e de Delaware, que são estados que têm mais vantagens, tá? Ah, não falei dos tributos. Como que funciona o tributo lá nos Estados Unidos? Basicamente, você tem 2 tributos. O imposto de renda, que é o tax, que eu já falei, que é anual, e tem os sales receives, que são impostos, o sales tax, que são impostos sobre compras, quando você vai no mercado, mas é para consumidor final. Exemplo, vou comprar uma água, custa $2. Com o sales tax, vai para $2,50. Então não sai do seu bolso empresário. Tá? Então empresários do ramo de serviços, consultoria, nem paga isso. Então basicamente são impostos, você vai escolher o seu estado. Normalmente, você vai definir a estrutura da empresa, eu botei a mais comum, a LLC. Então, você define isso, tá? Josué, eu consigo fazer do Brasil? Consegue, mas é necessário ter um agente registrado. O que é um agente registrado? Uma pessoa com uma presença física nos Estados Unidos. Por quê? Porque você precisa ter um endereço físico nos Estados Unidos. O nosso grupo até fornece endereço físico, se você precisar abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, você precisa ter um endereço físico nos Estados Unidos, endereço físico nos Estados Unidos, escolher o estado. Depois você vai escolher o quê? Um nome empresarial. Esse nome empresarial ele é feito de maneira online, é um nome inédito, e após esse nome tem que vir a sigla LLC, já estou terminando. Você vai ter esse number, eu vou falar sobre ele aqui. É equivalente, entre aspas, ao CNPJ, mas ele é o quê? Para você ter direitos perante a IRS. O IRS é a Receita Federal Americana. Então, se você quiser contratar um funcionário, precisa ter um EIN number. Se você quiser pegar um crédito, precisa ter um EIN number. Se você quiser pegar um crédito bancário, precisa ter um EIN number. Como que eu tiro isso, Josué? Online. Entra no site da IRS e tira. Josué, eu consigo fazer sozinho? Talvez consiga. Aqui estamos numa sala de pessoas inteligentes. Provavelmente você vai conseguir. Josué, você recomenda? Não recomendo. Eu recomendo sempre a ajuda de um profissional. Por quê? Lembra o seguinte, você tem o seu negócio. Se o seu negócio não é contabilidade, é o que o Lúcio fala, contrata alguém que saiba, confia nesse cara e manda ver. Entendeu? Então, contrate alguém, faça uma consultoria com alguém, tá? E depois você vai abrir, aqui é o passo a passo, já acabou meu tempo, eu sei, já vi. O contrato operacional, que aqui é diferente da Juscerja, tá? Lá não tem Juscerja. O contrato operacional você faz de comum acordo, como eu falei, o americano ele acredita muito na sua palavra. Então, na boa fé, vocês fazem um registro, deixam lá na gaveta, etc. e tal. Tá? E agora, para fechar, dicas importantes. Não precisa de visto americano para abrir uma empresa, mas pode ser necessário para trabalhar presencialmente. Segundo item, use um contador para manter sua empresa em conformidade com o IRS. Quando eu falo use um contador, é manter o bookkeeping mensal. Gente, olhe para mim, só nesse momento. Isso é crucial. Crucial para o coração. Lembra da empresa? Conceito de contabilidade, eu falei o técnico. Agora lembra assim, conceito de contabilidade é o coração da empresa. Ok? Por que não é o cérebro? Porque o cérebro são vocês, os donos da empresa. Mas o cérebro funciona sem o coração? Sim ou não? Não. Entendeu? E o coração também sem o cérebro não, porque a morte cerebral, o corpo também. Então, vocês se complementam. Tenham interesse nisso. Entendeu? E links úteis é o Sambis para abrir empresa na Flórida. Esses links que eu passei, vou passar para vocês. Você entra no Sambis para abrir uma empresa na Flórida. Em 3 dias a sua empresa já está aberta. Depois você vai no IRS, solicitação do EIN number, para você pegar empréstimo, que é o CNPJ, etc. e tal. Para isso precisa ter um agente registrado.
Aí você pode ver comigo e com o Lúcio. E tem o guia do IRS para estrangeiros abrindo uma empresa. Quem tiver interesse, eu tenho esse em PDF no meu celular e mando para vocês. Alguma dúvida, gente? Não falei sobre as taxas, verdade. Não falei sobre as taxas. Eu falei, se eu não me engano, vou falar, acho que eu lembro de cabeça, tá? $138 para renovação anual, $150 para abertura. Do Enambi eu vou ficar devendo, tá bom? Porque eu não me preparei, foi de uma forma mais abrangente. Percentual de imposto de renda depende do tipo de empresa, tá? Por exemplo, se você for uma single member, já vou te entregar. Se você for uma single member, o que é uma single member? Você não é só uma empresa. Vamos supor que você tenha 3 empresas single member. Eu vou juntar as 3 fontes de renda sua para virar um imposto de renda só. Então vai depender o quê? Da tabela progressiva. Você cai numa tabela progressiva. Agora, se você é uma LLC Partnership, você teve um lucro de 10 mil, 50% para cada. Vou tirar 5 mil para mim e 5 mil para o Herbert. Ele vai jogar na tabela progressiva dele. Então não tem uma taxa fixa. A taxa é a taxa do imposto de renda, que varia de 15% a 32%. Aí você vai ter que se enquadrar na tabela progressiva. Gente, chega de pergunta, depois eu esclareço vocês, senão ele vai me matar, tá? Obrigado, desculpa tomar o tempo de vocês. Vamos em frente.